Quando temos uma noite de sono ruim, pode ser difícil distinguir a realidade de um sonho. Então, como os cientistas podem determinar o que é real e o que não é? De acordo com a ciência, algo é considerado real se suas propriedades são determinadas antes de serem medidas. Isso significa que um objeto, como um carvão, por exemplo, pode ser branco, ao invés de preto, mesmo quando ninguém está olhando para ele. É exatamente isto que vamos falar neste vídeo, a diferença entre o mundo real e o mundo quântico. Recentemente, 3 cientistas ganharam o Prêmio Nobel ao provar que nosso universo não é localmente real: John Clauser, Alan Speck e Anton Zeilinger. Eles dividiram igualmente o Prêmio Nobel de Física de 2022, por experimentos com fótons emaranhados, estabelecendo a violação das desigualdades de Bell e pioneira na ciência da informação quântica. Desigualdades de Bell refere-se ao trabalho pioneiro do físico norte-irlandês John Stuart Bell, que lançou as bases para o Nobel de Física há poucos anos. Os experimentos que começaram com Clauser e continuam, mostram que esse material não é apenas filosófico, é real, e como outras coisas reais, potencialmente úteis, diz Charles Bennett, um eminente pesquisador quântico da IBM. Isso significa que nosso mundo não segue as mesmas regras da realidade determinística que conhecemos. Imagine, 2 moedas são enviadas do centro do sistema solar em direção a um observador. Enquanto as moedas estão se movendo pelo espaço, elas estão girando de acordo com a mecânica quântica. Não é possível prever em qual lado a moeda irá cair, pois os resultados são aleatórios, podendo ser cara ou coroa, mas imagine que essas moedas foram lançadas em direção a 2 observadores, Maria e Paulo. Quando Maria mede a moeda e encontra a cara, ela instantaneamente sabe que a moeda de Paulo deveria ter caído com o lado coroa. As chances de prever corretamente isso por até 200 vezes seguidas são de 1 em 10 elevado a 60, de acordo com a estatística. O que é mais do que o número de átomos no sistema solar? Mesmo que Maria e Paulo estejam separados por bilhões de quilômetros, a mecânica quântica permite que Maria continue prevendo os resultados futuros de Paulo com base no que ela observou, como se as moedas tivessem uma espécie de conexão telepática. Esse experimento de pensamento é conhecido como paradoxo EPR. Na mecânica quântica, o paradoxo EPR ou paradoxo de Einstein-Podolsky-Rosen é um experimento mental que questiona a natureza da previsão oriunda da teoria quântica, de que o resultado de uma medição realizada em uma parte do sistema quântico pode ter um efeito instantâneo no resultado de uma medição realizada em outra parte, independentemente da distância que separa as 2 partes. À primeira vista, isto vai contra os princípios da relatividade especial, teorizada por Albert Einstein, que estabelece que a informação não pode ser transmitida mais rapidamente que a velocidade da luz. Parece impossível, mas é assim que o universo funciona. Isso nos leva a questionar como algo pode viajar mais rápido que a luz e qual é a natureza fundamental de nossa realidade. Os cientistas da mecânica quântica costumavam acreditar que o mundo era determinista, ou seja, se conhecêssemos as propriedades de um sistema físico, poderíamos determinar tudo sobre ele no passado e no futuro. No entanto, eles descobriram o fenômeno do emaranhamento quântico, que descreve um estado em que 2 partículas ficam conectadas, independentemente de quão distantes estejam uma da outra. Isso significa que mesmo que o par de partículas emaranhadas esteja em lados opostos do universo, elas permanecem conectadas. Os cientistas teorizam também que no mundo quântico as partículas são diferentes, não podendo determinar suas características de forma exata. No entanto, e se essas características só se manifestarem no momento em que são medidas? Isso implicaria que nosso universo não poderia ser local e real. Parece até que estamos falando do filme Matrix, de 1998. Definir a realidade é uma tarefa complexa. Não podemos ver partículas minúsculas, mas elas existem. Não podemos tocar o ar, no entanto, ele está presente. Então, o que é, afinal, o que chamamos de realidade? A realidade, na física, significa que os objetos sempre possuem características definidas, independentemente de estarmos medindo-as ou não. Em outras palavras, quando uma árvore cai em uma floresta, ela produz som mesmo que não haja ninguém lá para ouvi-lo. Já local significa que os objetos só podem ser influenciados pelo ambiente, e essa influência não pode se propagar mais rápido do que a velocidade da luz.
é fundamental que o nosso mundo seja real, pois, como Isaac Newton acreditava, se conhecemos as posições e velocidades de todos os componentes do nosso mundo e identificarmos as forças que os influenciam, a física pode prever o comportamento do mundo em qualquer momento futuro. No entanto, o mundo quântico muitas vezes apresenta uma natureza indeterminada e, simplesmente, é frequentemente aleatório ou imprevisível. Albert Einstein acreditava que o emaranhamento quântico não violava o realismo local, mas sim que a física quântica era incompleta. Ele pensava que as variáveis conectando essas partículas emaranhadas eventualmente seriam descobertas. No entanto, os cientistas John Clauser, Alan Aspect e Anton Zeilinger receberam o Prêmio Nobel, conforme falamos anteriormente, por provar que essas variáveis ocultas simplesmente não existem. Eles concluíram que uma partícula emaranhada não possui propriedades definidas até que alguém as meça, e, portanto, essas propriedades não podem ser conhecidas ou adivinhadas de nenhuma forma. Essa nova teoria da realidade nos leva a questionar o que exatamente estamos vendo e experimentando se o universo não é considerado real. Uma teoria da existência baseada em padrões periódicos ou estruturas cristalinas sugere que cristais podem assumir diferentes formas e dimensões. Em particular, um cristal dimensional superior tem a capacidade de projetar um padrão em uma dimensão inferior. Esse padrão resultante é chamado de quasicristal, o qual os físicos acreditam ser uma subestrutura da realidade como um todo. O tetraedro é o bloco fundamental desse quasicristal tridimensional, consistindo em um triângulo tridimensional com todos os lados de igual comprimento. Esse comprimento é conhecido como comprimento de Planck, a menor unidade teorizada de comprimento, cerca de 10 elevado a menos 20 vezes o tamanho de um próton. Em termos de uma analogia digital, um tetraedro pode ser considerado um pixel 3D que compõe nossa realidade. Cada tetraedro possui um número limitado de estados em que pode existir, e o estado de um tetraedro influencia o estado dos demais tetraedros que preenchem o espaço do universo. Segundo essa teoria, a realidade é composta de informações, as quais são expressas através de símbolos e carregam significado. No entanto, o significado em si é relativo, dependendo da capacidade de comparar ou perceber algo em relação a outra coisa. Portanto, a comparação e o significado exigem uma escolha consciente. Esse aspecto levanta questões sobre quem ou o que determina o estado dos tetraedros e, consequentemente, a realidade física. Alguns cientistas sugerem que a consciência desempenha um papel fundamental nesse processo, uma vez que a informação só existe quando é percebida ou medida. De acordo com essa visão, a realidade poderia ser um produto da consciência. Além disso, existe a hipótese da simulação, proposta pelo filósofo Nick Bostrom, que afirma que as chances de estarmos vivendo em uma realidade simulada são de 50%. Caso pudéssemos provar que estamos de fato em uma simulação, seria necessário considerar que o hardware responsável por essa simulação possui limitações computacionais, pois, do contrário, não seríamos capazes de distinguir nossa realidade de uma virtual. A velocidade da luz, que é um limite invariável independentemente do observador, poderia ser uma evidência desse limite computacional. A existência de uma consciência integrada em nossa experiência também sugere uma possível interface projetada para o nosso benefício em uma simulação. No entanto, a consciência é algo complexo que transcende a tecnologia atualmente disponível. Caso fosse possível simular seres conscientes, isso indicaria que nossa realidade é uma simulação controlada por um observador ou jogador. Embora já tenhamos alcançado simulações de átomos e moléculas em pequena escala, simular um cérebro humano ainda está além das capacidades tecnológicas atuais. Se estivermos em uma simulação, nossa suposta liberdade de escolha e experiência de vida podem ser parte de um experimento para observar como agiríamos sem instruções prévias. Para o suposto criador da simulação, nossos longos anos de experiência poderiam ser apenas minutos. No entanto, dar à personagem de um jogo sua própria consciência está além das capacidades tecnológicas atuais. Essas reflexões levantam questões profundas sobre a natureza do universo e a possibilidade de estarmos vivendo em uma realidade simulada. Gostaríamos de saber o que você pensa sobre essas ideias. Deixe seus comentários abaixo e obrigado por assistir. Também não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado.